Então, agora vamos conversar só para você que está naquele pronto-socorro, que não está conseguindo o ortopedista fácil. Se o paciente vai ficar lá esperando, se você não vai encaminhar e vai ficar esperando o ortopedista, a melhor coisa para você fazer é isso. Coloca o cara deitado e faz esse método. Coloca uma contratração e fica só puxando. Se o cara soltar, se o paciente soltar, você vai conseguir reduzir e resolve o problema do paciente. É melhor do que simplesmente deixar ele lá parado. Se você tiver tempo, alguém para fazer isso, você pode até instalar esse processo e é uma dica para que você consiga tentar reduzir isso antes de o ortopedista, enfim, até você conseguir o ortopedista, talvez você consiga reduzir antes. Muito bem. Reduziu, você está com o ombro voltou para o normal, a urgência acabou. O que a gente faz? Imobilizar ou não imobilizar? Normalmente a gente imobiliza, mas existe uma diferença aí. E aí a gente vai voltar naquela história da primeira luxação. Se você tem um paciente que é uma primeira luxação traumática, intensa, que existe a chance de, se você deixar aquilo quietinho, aquela cápsula e aqueles ligamentos que romperam cicatrizarem direitinho, existe uma linha de conduta que é de você imobilizar o braço dele. A gente põe uma coisa chamada Velpô, ou enfim, tem gente que acha que deve ficar um pouquinho abduzido o braço, cada um com a sua técnica, mas você imobilizar por 20 dias, porque é o tempo médio para as partes moles cicatrizarem. Então, se você deixar o braço quieto por 20 dias, existe a chance de você cicatrizar e não recidivar, o seu ombro não se tornar um ombro com luxação recidivante, tá certo? Então, na primeira vez, 20 dias, principalmente nas mais traumáticas. Agora, o paciente que já veio, ele falou, já luxei uma vez antes, pode esquecer. A cabeça do húmero já encontrou o caminho. Toda vez que ele fizer um movimento irregular de abdução, esse é o movimento que luxa, tá? É isso aqui. Eu não falei para vocês, mas existem 3 tipos de luxação. Isso é luxação para frente, para baixo e para trás. 90% de novo, a imensa maioria delas é para frente. É onde existe uma frouxidão da cápsula, existe uma frouxidão ligamentar, e é por ali que a cabeça passa, tá certo? A luxação posterior ou a luxação para baixo, elas existem, são mais raras. Mas como é que eu vou saber? Bom, normalmente a gente consegue saber onde está a cabeça, se ela está mais para trás ou mais para frente. Mas o que interessa é que, assim, a manobra de redução, se você só fizer a tração, qualquer uma delas vai reduzir dessa maneira, tá certo? Mas, de novo, elas são raras. A imensa maioria é uma luxação anterior. Muito bem. Então, na recidivante, o que sai sempre do lugar, você põe uma tipóia só porque fica dolorido por um tempo. Então, você põe o paciente numa tipóia uma semana, 5 dias, 7 dias, até ele conseguir perceber que já não está mais doendo. O que vai fazer? Tem gente que defende a ideia de você fazer a cirurgia já na primeira vez. Luxou, primeira vez, já vai, porque a chance de 90% de recidivar é porque vai recidivar mesmo. Eu, pessoalmente, nunca tive essa conduta. Eu acho que a gente não tem a certeza que vai recidivar, principalmente nos casos mais traumáticos e tal. Então, eu falo para o paciente, a chance é alta de recidivar, mas só o mundo, só a vida que vai mostrar para a gente. Então, mas existe gente que hoje defende a cirurgia na primeira vez. Bom, ela voltou, ela virou recidivante. Então, você vai começar a perceber que o seu ombro sai do lugar com movimentos banais, nadando, penteando o cabelo. Você bobeou, ele fez isso aqui, ele sai do lugar. O tratamento, é lógico que nós vamos voltar todas as coisas, tem que reduzir, às vezes você até consegue colocar no lugar você mesmo. Você tem um filme não sei se eu sou velho, esse filme é velho, Máquina Mortífera, o tipo 2, o cara que é o Mel Gibson, que ele caracteriza uma luxação recidivante, e ele dá uma pancada na porta cada vez que sai do lugar o ombro dele. Eu nunca vi reduzir assim, mas no filme ele reduz assim. Então, isso é um exemplo de luxação recidivante. E luxação recidivante, você tem que pôr no lugar, mas se você não quiser que saia mais, é só cirúrgico.
Existem várias técnicas de cirurgia. Só para ilustrar, o nosso pai da medicina, que é o Hipócrates, que viveu ao redor do ano 400 a.C., ele já descreveu a luxação recidivante de ombro. Ele tem nos papéis dele a descrição do problema, e ele tratava o problema cirurgicamente. Pra vocês terem uma ideia, que normalmente sai para frente, como eu falei anterior. Ele pegava um ferro em brasa e ele fritava essa região aqui, que obviamente envolvia a cápsula e tal. Então o cara não mexia mais, ele não fazia mais isso aqui, mas não saía mais do lugar. Hoje a gente faz, durante muito tempo existiam mais de 20 técnicas abertas, né, de cortar, de fazer transposição de tendão. Você coloca o processo coracoide aqui na frente para vedar a saída do húmero. Mas hoje, depois que a artroscopia aconteceu, vocês sabem que a artroscopia é você colocar um ferrinho e uma câmera dentro da articulação e você consegue operar só pelos furinhos. É muito comum em joelho, mas existe bastante em ombro também. E hoje, a reparação de todo o tecido que rompeu aqui da frente é feita por artroscopia, tá certo? Então hoje a indicação de cirurgia para a luxação recidivante de ombro, desde que não tenha outras complicações, existem indicações ainda de cirurgia aberta, mas normalmente é indicada a artroscopia, tá? Interrompemos a nossa programação normal para um pronunciamento do senhor doutor. Gente, estou invadindo o espaço aqui rapidamente para abrir um parênteses que eu esqueci de falar e eu acho que é importante para vocês saberem. Quando a gente falou da primeira luxação, que o tratamento é imobilizar por 21 dias, eu deixei de dizer, e acho que é importante, para a pessoa ter um pouco mais de chance de que essa cicatrização ocorra na parte anterior do ombro, ele não tenha mais novas luxações, ele deve fazer fisioterapia depois. É importante ele fazer uma fisioterapia de fortalecimento dessa região. Primeiro a imobilização para ter a cicatrização, depois o fortalecimento com fisioterapia. E o fortalecimento, basicamente, ele tem que fortalecer o manguito rotador, que é uma estrutura que existe para conter a cabeça do húmero dentro da glenoide, e principalmente porque esse manguito é feito de 4 músculos, nós vamos falar disso em outras vezes. Mas principalmente o subescapular, que é justamente o músculo que fica bem na frente, impedindo a cabeça de sair do lugar de novo. Como é que a gente faz esse fortalecimento? O fisioterapeuta, obviamente, vai fazer isso para você, mas é basicamente o músculo que faz o braço de ferro, ele faz a rotação interna do ombro. Então, um exercício prático seria fazer bastante braço de ferro, tá certo? Só para falar isso, continua, toca o barco. Muito bem, só para terminar, eu vou responder ao meu sobrinho, que ele fez a seguinte pergunta para mim. Meu sobrinho, ele tem ele teve uma luxação recidivante de ombro há mais de 30 anos atrás e ele foi obrigado a operar, porque saiu do lugar, tá? E ele fez uma daquelas cirurgias abertas, naquela época não existia artroscopia. E ele perguntou para mim o seguinte, um ombro que já foi deslocado várias vezes e foi operado, que dói muito hoje, até hoje. Por que acontece isso? O que é? Olha, é assim, a luxação em si, ela lembra que sai do lugar, fica fora. Então uma das coisas que pode, é difícil de dizer sem examinar, mas uma das coisas que pode ser é que aquela cartilagem tenha sofrido e como ela sofreu, dependendo do grau de sofrimento dela, ela pode doer porque ela atingiu o osso subcondral, tá? Existe, se você for ler na literatura, a dor crônica mas é pós-cirurgia, não é pós-luxação. Não é porque você teve a luxação que dói. É por causa da cirurgia, da agressão cirúrgica. E por último, você pode ter uma artrose de ombro. Você pode desenvolver um desgaste do ombro. Então, assim, é difícil dizer por que está doendo. Mas não é o esperado. Assim, não é, essas complicações que eu estou falando não são comuns. Eu tive bastante caso de luxação de ombro que foi operada e, assim, não é uma coisa
constante, a pessoa frequente, a pessoa fala, não, fiquei com dor. Não é. O problema da cirurgia não é a dor, o problema da cirurgia é ela não funcionar. E isso pode acontecer, dependendo de quanto foi amarrado, de como foi amarrado, às vezes aquilo continua frouxo, e você mexe o nó e ele cai de novo. Né? Então, o parâmetro de análise da correção cirúrgica é se vai recidivar ou não. Esse é o mais importante, é você fazer uma cirurgia que funcione, mas algumas vezes elas não funcionam. Mas é raro, hoje está cada vez mais raro. Muito bem, isso foi luxação de ombro. Um abraço, até a próxima.